bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre comparação e ordenação de números naturais. Hoje a gente vai trabalhar com três símbolos: igual, maior que e menor que. Esses são os três símbolos que a gente vai trabalhar, que são esses. Para diferenciar, o igual, ele é fácil, porque é o que a gente mais usa, que são as duas barrinhas na horizontal. Já o maior que e o menor que, como é que a gente faz para diferenciar um do outro? Que é onde fica a dúvida. Se liga no macete. Quando a gente for saber qual é o símbolo, se ele o nome dele é maior que ou menor que, a gente passa um tracinho no meio dele, ó. Tá vendo que ao passar um tracinho criou o número 4? Então, esse símbolo se chama menor. Se ao passar um tracinho parece um 7 deitado, um 7 dormindo, então esse símbolo vai se chamar maior. Lembrou? Se cortar o símbolo e ele parecer um 4, ele se chama menor. Se cortar e ficar parecendo um 7 deitado, ele se chama maior. Então é aí que a gente vai usar esses três símbolos: maior, menor e igual. Eu tenho dois números aqui, 1 e 1. O 1, ele é maior, igual ou menor do que 1? Muito bem, ele é igual. E o 3 e o 5, ele, como vocês já viram, ó, cortando, já deu para saber que o 3 é menor que 5. E se eu traçar aqui novamente, ó, é um 7 dormindo, então quer dizer que o 6 é maior que o 4. Deu para entender a parte do sinal? Então, quando a gente for comparar números maiores, o que é que a gente faz? Primeiro, a gente vai olhar todas as suas ordens. Primeiro, a gente vai comparar aqui, ó, no exemplo A. Eu tenho o número 87.072.456. Ele é maior, menor ou igual a 87.094.987. Vamos lá. A gente sabe que as nossas grandezas é a dezena de milhões. Lembra o que é grandeza? Que é a nossa maior ordem. Então, nossa grandeza aqui é a dezena de milhão. Então, eu sei que essas grandezas são iguais. Então, eu passo para a minha próxima ordem. Minha próxima ordem aqui é a centena de milhar. Minhas duas ordens da centena de milhar, as duas são zero. Então, novamente, são iguais. Então, eu passo para a minha próxima ordem. Nas dezenas de milhar, eu tenho 7 aqui e aqui eu tenho 9. Quem é maior, o 7 ou o 9? Muito bem, o 9. Então, isso significa que precisa eu olhar as próximas ordens? Não. Se a partir do momento que eu já vi a diferença, que eu vi que a minha ordem das dezenas de milhar, elas são diferentes e que no número 87.094.000, ele é maior do que 87.072.000, então eu já sei que 87 milhões é menor que 87.084.987. Deu para entender? Aqui, ó, mais um exemplo para a gente fixar melhor. Aqui eu tenho o número 256.630. E aqui eu tenho 256.351. Vamos lá. Aqui é 350 e aqui 351. Qual é a nossa grandeza? A nossa grandeza, que é a nossa maior ordem, é a centena de milhar. Então, eu sei que a minha primeira classe, que é a dos milhares, elas estão iguais. Então, eu não preciso olhar nenhuma dessas primeiras classes. Então, eu já vou para a classe das dezenas. Minha classe da centena e da dezena também está igual. Então, eu vou para a minha última classe, que é as unidades. Então, eu vou para a minha última ordem, que é a unidade. Perdão, é a ordem. Minha última ordem é a unidade. Aqui tem um 0 e aqui tem um 1. Quem é maior, o 0 ou o 1? Muito bem, o 1. Então, o número 256.350 é menor do que o número 256.351. Vamos para mais um exemplo? No exemplo C, eu tenho 999.990 e tenho um número para comparar, 999.909.
Vamos lá. Se a gente reparar, prestar atenção, minha primeira classe, ela tá igual. Melhor, minha segunda classe, ela tá igual, que é a classe dos milhares. Então, eu já passo para a próxima classe. Na minha próxima classe, minha primeira ordem, ela está igual. Então, já passo para a próxima ordem. Na minha próxima ordem, eu tenho um 9 na minha dezena e tenho um 0 na minha dezena. Aí eu pergunto, quem é maior, o 9 ou o 0? Muito bem, o 9. Então, se o 9 é maior, então isso significa que 999.990 é maior do que 999.909. Deu para entender? Então, agora a gente vai dar uma pincelada novamente em ordem crescente e ordem decrescente. Ordenação dos números. Na ordem crescente, já está dizendo, está crescendo. Então, vai do menor para o maior. E na ordem decrescente, ele decresce, ele diminui. Então, vai do maior para o menor. Se eu estou indo do menor para o maior, então eu tenho que colocar na ordem. Quem é o meu menor número aqui? O 0. E o próximo? O 1. O 0 é maior ou menor do que 1? Menor. Então, eu uso o sinal de menor. Então, 0 é menor do que 1. 1 é menor do que qual número? 2. 2 é menor do que o 5. 5 é menor do que o 6. 6 é menor do que 8. E 8 é menor do que 9. Então, se eu estou na ordem crescente, qual é o meu maior número? Muito bem, o 9. Então, 9 é meu maior número. Quem é o meu segundo maior número? O 8. Então, 9 é maior ou menor do que 8? Maior, não é verdade? Então, fica 9. Olha o símbolo de maior. É maior do que 8. 8 é maior do que 6. 6 é maior do que 5. 5 é maior do que 2. 2 é maior do que 1. E 1 é maior do que 0. Então, a gente colocou nossa sequência na ordem crescente, utilizando o símbolo de maior ou menor. E na ordem decrescente, também utilizando o símbolo de maior ou menor. Então, gente, a nossa aula de hoje foi sobre isso. Sobre comparação e ordenação dos números. Lembrando que, só dando uma pincelada aqui, ó. Lembrando que, se eu quero saber o nome desse símbolo, ó. Digamos que eu coloque este símbolo aqui para vocês. Tia, eu não sei o nome desse símbolo, mas lembra lá que eu falei que a gente faz só um cortinho nele? Tá vendo que formou um 4? Então, esse símbolo aqui se chama menor. Se formar um 7 deitado, é porque esse símbolo se chama maior. Mas por quê? Porque 4 não é menor do que 7? Então, 4 se chama menor, o símbolo vai se chamar menor, e 7, como é maior, ele vai se chamar maior. Então, vocês vão ter uma atividade no site do Veracruz, vocês assistam o vídeo, respondam a atividade e qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, certo? Beijo e até a próxima!